falar das chamadas leis de Kirchhoff, tá? Então, são duas leis de Kirchhoff. São duas as leis de Kirchhoff. A primeira delas é a chamada lei dos nós. Tá? A segunda é chamada de lei das malhas. Mas o que seria um nó? Então, vamos imaginar que eu tenho um circuito elétrico, lembra que é um grande risquinho com seus elementos, seus componentes, resistores, geradores, receptores. Eventualmente, aí, já pensando em termos de uma prova de uma universidade que não seja a URGS, capacitores, tá? Se alguém fazer vestibular no ITA, no IME, de repente pode aparecer lá uma questão de circuito, um capacitor, enfim. Então, está lá o circuito cheio de fios, né? Cheio de riscos, indicando os caminhos. E aí, o que seria o nó? O nó, pessoal, é um ponto de encontro de 3 ou mais condutores. E os condutores são representados por esses segmentos, né? Que nem sempre são retos, às vezes são curvos. Então, eu tenho aqui, ó, um segmento que vai do A até o P, um que vai do B até o P, outro que vai do C até o P, outro que vai do D até o P. O encontro desses 4 segmentos é aqui no ponto P. Então, o ponto P aqui é um nó, certo? Então, definição, o que é nó, para a gente poder falar na lei dos nós, tá? O nó é o ponto de encontro de 3 ou mais condutores. Ali eu tenho um nó. Bom, o que vai rolar aqui? Nesses condutores, quando o circuito estiver fechado, nós vamos ter cargas em movimento, né? Condutores permitindo a passagem das cargas, indicadas pela corrente elétrica. Então, aqui nesse exemplo, que é o exemplo que está no teu livro, ali na página 12, tá? Eu já coloquei para tu não te preocupar em copiar, já fotografei, inclusive, vou mandar as fotos em seguida para vocês. A gente tem aqui, ó, um ponto definido por A, onde eu tenho um gerador, um receptor, não sei, né? E uma resistência, um resistor, uma resistência R1. Do B, eu tenho um resistor, uma resistência, desculpa, não é R1, aqui é R4. Do ponto B até o ponto P, nós temos um resistor R1. Do C ao P, nós temos um resistor R2. E do D ao P, nós temos um gerador, um receptor e um resistor R2. Tá? Bom, vamos supor que nos deem a informação que aqui de A para P eu tenho uma corrente I2 neste sentido. De B para P eu tenho uma corrente I1 nesse sentido. Do P para o C eu tenho uma corrente I2. Tem um erro aqui, não é I2. Aqui é I4. I3. O velho cérebro copia as coisas erradas. Deixa eu botar o óculos aqui. I2. Aqui é I3. Desculpa que eu coloquei errado. Assim, velho ceguinho, você não bota o óculos. Aqui é I4. Aqui é I2 mesmo. Aqui é I1. E aqui sim é I3. Então, de novo, vou lá pelos caminhos das correntes. Ó, de B para P eu tenho uma corrente I1, de A para P eu tenho uma corrente I2, de P para D eu tenho uma corrente I4 e de P para C eu tenho uma corrente I3. Com os sentidos já indicados, tá? Com os sentidos já indicados. O que o Kirchhoff descobre que vira lei? O somatório das correntes que chegam no nó tem que ser igual ao somatório das correntes que saem do nó. Isso é bastante óbvio, né? Porque o que é corrente elétrica? É carga elétrica em movimento ordenado. Né? Carga que passa numa área de seção de um condutor na unidade de tempo. Então, se aqui nesse ponto está chegando isso aqui de carga, a carga chega aqui, ela vai ter que ir para lá, porque eu não consigo aniquilar a carga, eu não consigo sumir com carga e nem incrementar a carga no circuito. Tá? Existe um princípio da conservação das cargas elétricas, que a gente viu lá na nossa primeira ou segunda aula, ainda presencial, lá no mês de fevereiro, talvez. Então, aqui, I1 e I2 está chegando no P, I3 e I4 está saindo. Então, o somatório, esse símbolo aqui, eu não lembro, desculpa, eu não sei se você se lembra o que é, o que significa. Isso quer dizer que eu estou somando todas as cargas que chegam no nó. Isso é igual ao somatório de todas as cargas que saem do nó. Então, olhando aqui no nosso exemplo, o que está chegando no nó, no ponto P, lá no ponto P, é o I1 e o I2. Então, I1 mais I2 é igual
ao que está saindo. No nosso desenho, indicado aqui pelo I3 mais o I4. I3 mais I4. O que chega é igual ao que sai, certo? Entrou, tem que sair. Não tem esse papo de alguém se perdeu no meio do caminho, alguém apareceu de repente. Não. Carga que entra no nó, o somatório da carga que entra no nó é igual ao somatório da carga que sai. A corrente que chega é igual à corrente que sai. Tá? Soma tudo, tem que dar igual. Bom, agora eu posso fotografar de novo, porque eu coloquei essa observação. Já vamos mandar para vocês em seguida. Tá? Vou pegar agora no teu livro um exemplo. Tá? Vou pegar no teu livro um exemplo que está na página 14. Na página 14. Página 14. Só vou copiar o exemplo aqui igual. Não vou botar com muito capricho para não demandar muito tempo, tá? Vamos supor aqui. Então, eu tenho uma coisa mais ou menos assim. Tem uma coisa mais ou menos assim. Então, aqui está C, aqui é 12 volts, aqui é O. Aqui é A, tem um resistor, R1. Aqui é B, tem um resistor, R3. Aqui é D, e no meio do caminho tem um resistor R2. Ó, deixa eu só conferir então. AO, BO, OD, OC. Diz assim o enunciado. No circuito ao lado, calcule o sentido e a intensidade da corrente no ramo AO. Então, tem uma corrente que está passando aqui no ramo AO, que eu não sei quanto é que vale e eu quero descobrir. Tá? Esse é o exemplo 1 da página 14. Já se considerou um sentido que foi arbitrado para a corrente, no sentido do AO, tá? Vamos supor, assim, isso aqui numa condição natural, normal, teria essa corrente aqui definida, o sentido, tá? Isso aqui seria dado, seria 2 amperes. Aqui, 3,5 amperes para cá, 3,5 amperes. E aqui, 4 amperes. Isso estaria definido. Aí, a pergunta é, qual é o valor da corrente que passa no AO e qual é o sentido? Eu tenho duas possibilidades aqui, né? Eu tenho a possibilidade de que a corrente tenha este sentido ou este sentido. São duas possibilidades. Ele arbitrou na questão indo de A para O. Não tem problema. Se tu arbitrar o contrário, tu vai ver o que vai acontecer. Não vai ter erro também, tá? Então, é esse I que a gente quer calcular aqui, ó, I a O. O que a gente sabe a partir da primeira lei de Kirchhoff? O somatório do que chega é igual ao somatório do que sai. O que está chegando no nó, eu vou identificar o nó, é o ponto de encontro de 3 ou mais condutores. Então, aqui eu tenho 4 condutores, né? O que está chegando é o I a O e o 2 amperes. Isso tem que ser igual ao que está saindo, que é o 3,5 mais o 4. Quanto é que vai dar o I a O aqui? 3,5 mais 4 dá 7,5. O 2 veio para cá, menos 2, isso é igual a 5,5 amperes. O resultado que a gente encontrou aqui foi positivo, certo? Poderia ter sido negativo, mas foi positivo. Se foi positivo o resultado que a gente encontrou para a corrente aqui, é porque eu escolhi certo ao indicar que a corrente é essa, nesse sentido. Então, o sentido é de A para O
sentido de A para O e o valor está aqui, né? O valor é 5,5. Se por acaso a gente tivesse escolhido o sentido contrário, olha o que iria acontecer. Se a gente tivesse feito assim, ó, como se essa corrente aqui no AO não estivesse chegando no nó, estivesse saindo. Vê o que aconteceria, tá? Vamos chamar aqui então I de OA, tá? Eu teria chegando no nó 2, saindo do nó 3,5, mais 4, mais o I de OA. Eu estou botando OA pelo sentido, tá? Então, ó, o que chegou foi só isso, o resto estaria saindo. Eu estou mudando a minha orientação que eu arbitrei aqui. Quanto seria esse IOA aqui? Eu teria 2 menos 3,5 menos 4. Isso aqui me daria menos 5,5 amperes. Se eu tivesse encontrado isso aqui, esse sinal de menos estaria indicando para mim que eu escolhi o sentido errado para a corrente elétrica. Só isso. Então, na hora que eu arbitrei a orientação do IOA aqui, ó, ou essa, se eu escolher o sentido certo, vai aparecer a corrente com sinal positivo. Se eu escolher com sentido errado, vai aparecer com um sinal negativo. Aí o que eu sei? Eu sei que eu fiz a escolha errada, essa aqui não está certa. Então eu já sei que o sentido que eu escolhi aqui, ó, seria de O para A, não é o sentido certo. Eu sei que a corrente efetivamente que está nesse nó, que está circulando aqui nesse ramo OA, O aqui, tem que ter esse sentido, porque calculando com a corrente arbitrada nesse sentido, eu encontrei um valor positivo. Calculando arbitrado no sentido contrário, eu achei negativo. Negativo quer dizer que está invertido o sentido da minha escolha. Não sei se ficou claro para vocês. Tranquilo? Vamos pegar mais um exemplinho aqui, então. Deixa eu fotografar esse aqui para mandar para vocês. Vou pegar o exemplo 2, tá? Que está na mesma página. Ali nós temos alguma coisa parecida assim. Um ramo aqui. Um ramo aqui. Um ramo aqui. E um ramo aqui. Agora vamos ver o que a gente tem em cada pedacinho. Vou botar o óculos para enxergar. Aqui assim é um resistor. Ele chamou de R3. Aqui assim tem um resistor que ele chamou de R2. R2. Aqui, ou é um gerador ou é um receptor. 12 volts. E aqui é um resistor que ele chamou de R1. E aqui o ponto O. Chamou aqui de A, aqui de B, aqui de C, não, aqui de D e aqui de C. Ver se eu errei alguma coisa. Não. Ele está informando que aqui eu tenho uma corrente de 4 amperes, aqui eu tenho uma corrente de 3,5 amperes e aqui eu tenho uma corrente de 2 amperes. E a gente quer saber qual é a corrente ali que passa em OA ou AO, tá? A gente quer saber qual é o valor dela e o sentido. Eles no circuito ao lado, calcule o sentido e a intensidade da corrente no ramo OA ou AO. De novo, o que a gente vai ter que fazer aqui, e o autor fez, eu vou usar o que ele escolheu, tá?
é arbitrar o sentido para a corrente aqui, nesse ramo que eu não sei. Então, eu vou indicar que é esse sentido aqui, ó, IAO. Certo? Eu sei o valor dessas correntes, eu sei o sentido dessas correntes, eu não sei qual é o valor e o sentido dessa corrente. Mas eu sei que o Kirchhoff contou para nós e deixou registrado para a gente poder usar que o somatório do que chega de corrente é igual ao somatório do que sai. Certo? Eu botei tudo chegando. Tudo chegando, não tem nada. Então, o que está chegando para nós aí? Está chegando IAO mais 2 mais 3,5 mais 4. Tudo está chegando, pessoal. Esse somatório tem que dar zero. Tem que dar zero. Porque se o que chega é igual ao que sai, quando eu somar só as correntes todas aqui, o resultado tem que dar zero. Eu não posso estar criando carga nem destruindo carga. Alguma dessas correntes está negativo. Possivelmente é essa, né? Porque as outras todas são positivas. Então, quem seria o IAO? Seria menos 2, menos 3,5, menos 4. O IAO, então, vai ser menos 9,5 amperes. E aí, como eu encontrei um valor aqui negativo, o que eu sei? Eu sei que esta escolha, o sentido arbitrado, não, arbitrado, está errado. Eu já sei que eu errei, não tem problema. Então, qual é o sentido da corrente aqui? O sentido no ramo é o oposto àquele que eu arbitrei. Aqui eu estou arbitrando de A para O, vai ser de O para A. E o valor da corrente é 9,5 amperes. Então, de fato, se eu errei aqui na minha escolha, seria um erro absurdo, né? Pô, só está chegando, não tem nada saindo. É porque eu fiz uma escolha errada aqui, mas o erro eu identifico no sinal e eu faço a correção só invertendo a seta. Então, de fato, o sentido correto dessa corrente deveria ser esse aqui. Certo ou não? Ficou facinho? Vou botar uma foto aqui para mandar para vocês. Bom, aí, começando a página 15, a gente tem um outro exemplo. Esse outro exemplo eu não vou fazer com vocês, tá? Ele é bem mais simples do que a gente fez até aqui. O que eu vou fazer com vocês agora é mostrar a segunda lei de Kirchhoff. Eu já tinha deixado aqui escrita, justamente por causa da quantidade de desenho que tem. Então, o que diz a segunda lei de Kirchhoff? A segunda lei de Kirchhoff é chamada de lei das malhas. O que é uma malha? Malha é um conjunto de elementos, é uma região onde eu tenho elementos, componentes elétricos, eletrônicos, que formam um circuito fechado. Por exemplo, vamos supor que eu tenha esse desenho horroroso aqui, eu quero identificar alguma informação aqui. Nossa, que horror, olha só. Eu não sei onde começa, onde termina, não sei o que é gerador ou receptor. Eu sei que tem um E1 aqui, tem um R1, R1, R2, um R2, uma resistência interna, resistência externa, interna. Isso aqui é um gerador, é um receptor. E eu sei que tem aqui dois ramos que estão fechadinhos aqui, ó. Então, isso aqui é uma malha, isso aqui é outra malha. Uma malha lá, outra malha aqui. O que o Kirchhoff diz? Que o somatório das diferenças de potenciais na malha sempre vai dar zero. O teu livro botou o somatório de U, tá? Eu vou botar aqui o somatório da DDP, ou V. O somatório da diferença de potencial dentro da malha tem que ser igual a zero.
Tá, mas como é que vai ser esse somatório da DDP das malhas? Então vamos batizar as malhas. Eu vou batizar como o teu livro escolheu, é o autor do teu livro escolheu. Vou chamar essa malha aqui de malha alfa e essa malha aqui de malha beta. Foram batizadas as malhas. Tá? Foram batizadas as malhas. Então, o que eu vou ter aqui? Veja, de A até B, entre o ponto A e o ponto B, na malha alfa, aqui eu tenho um potencial em A, aqui eu tenho um potencial em B. Então, eu tenho aqui uma diferença de potencial entre A e B, entre esses dois pontos. Eu tenho aqui, de B para E, eu tenho uma diferença de potencial. De E para F não tem nada ali embaixo. Não tem nada mesmo, né? Ó, então, de E para F, E para F, e de F para A. Se eu somar as diferenças de potencial que eu tenho nessa malha, diferença de potencial entre A e B, entre B e E, entre E e F e entre E e A, o somatório tem que dar 0. Agora eu vou fazer a mesma coisa para malha beta. Para malha beta, o que vai acontecer? Ó, eu tenho aqui no meu circuito a malha beta. A diferença de potencial, ele chamou de U no teu livro, tá? Eu escreveria V, mas eu estou botando igual ao teu livro para não te preocupar em copiar. Diferença de potencial entre B e C, que não tem, né? Porque é só o condutor aqui, mais a diferença de potencial entre C e D, mais a diferença de potencial entre D e E, mais a diferença de potencial entre E e B, tem que dar 0. Tem que dar 0. Então, o somatório das diferenças de potencial em cada malha sempre tem que dar 0. Isso é o que o Kirchhoff disse para nós. Tá? Então, se eu for adequar a forma como eu tenho trabalhado com vocês, eu vou usar aqui VAB, VBE, VEF e VFA. Da mesma forma aqui, VBC, VCD, VDE e VEB. Então, eu tenho uma malha, eu identifico pontos nessa malha para trabalhar, e a partir dali, a segunda lei diz que o somatório das diferenças de potencial em cada malha é sempre igual a 0. É sempre igual a 0. Certo? Então, são duas leis para a gente trabalhar. Duas leis. O problema, pessoal, é quando a gente efetivamente vai trabalhar isso daqui. Por que tem problema? Porque eu tenho que identificar agora, nessa malha, qual é o sentido que tem a corrente. Qual é o sentido que tem a corrente? Porque aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho um nó. Esse ponto B é um nó, é encontro de 3 condutores. Esse ponto E é o encontro de 3 condutores. Isso aqui não é um nó, porque só tem 2 condutores, aqui também não é um nó. Aqui também não é um nó, aqui também não é um nó. O que vai acontecer quando a gente for trabalhar com esse tipo de circuito é que a gente vai interpor as duas leis para poder descobrir alguma informação, que pode ser o valor dessa força eletromotriz, o valor dessa resistência interna, dessa resistência, dessa resistência, dessa resistência, dessa resistência interna ou dessa força eletromotriz ou contra-eletromotriz. Certo? Então, esse é o nosso problema. Então, o que nós vamos ter que fazer na hora da resolução da questão? Sempre que eu for trabalhar com uma malha, eu vou olhar aquilo que para mim pode ser um gerador ou um receptor. Tá? E a partir dali, eu vou tentar, eu estou chutando um sentido para a corrente. Tá? A menos que ele me dê o sentido da corrente. Eu estou chutando o sentido da corrente. Então, eu estou olhando isso aqui, eu estou dizendo para mim aqui, ó, isso aqui é um gerador. Então, aqui eu tenho uma corrente. Aqui eu tenho uma corrente que é o I1. Essa corrente vai passar ao longo de todo esse segmento AF, né? Ela vai passar aqui. Uma parte vai para lá, uma parte vem para cá. Uma parte vem de lá, outra parte vem para cá. E uma parte vai de lá, outra vem de cá. Tá?
Acho que eu nem vou botar ainda o nome das correntes, eu vou deixar só indicado como I. Tá? Então, ele botou o nome aqui, só para eu não ficar diferente do teu exemplo. Ele botou o nome sim. Ele chamou aqui de I1, aqui de I1. Essa aqui ele chamou de I3. E essa aqui ele chamou de I1. Por que ele fez isso, né? Ao escolher esse sentido da corrente aqui, ó, eu vou pensar aqui nesse ponto que eu estou arbitrando isso, tá? Que aqui a corrente 1 chegou nesse nó e ela se dividiu. Uma parte veio para cá e outra parte veio para cá. A corrente veio para cá e se eu arbitrei que esse sentido dela, ela tem que vir para cá. Ó. Aqui está o I2. Essa corrente só tem um caminho para fazer. Aqui está o I2. Nesse nó, o I2 e o I3 estão chegando, desembocam no I1. Tá? Então, isso foi arbitrado, porque ele está resolvendo a questão. Isso é um ponto, tem que arbitrar o sentido da corrente. Outro ponto é que eu vou ter que identificar um sentido para a minha malha. E esse sentido é o sentido com o qual eu vou trabalhar. Eu vou escolher um sentido para a malha. Então, a malha alfa aqui, ela pode ter um sentido horário ou um sentido anti-horário. O que manda o bom senso é, na hora da gente escolher o sentido, é tentar, nem sempre a gente consegue, vai ver isso, tentar conciliar o sentido da corrente com o sentido da malha. Então, se eu pegar esta malha aqui e der esse sentido para analisar a malha, eu estou coincidindo o sentido da malha com o sentido da corrente aqui, 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 aqui. Certo? Da mesma forma aqui, ó, se eu estou pensando que a corrente está vindo nesse sentido, se eu escolher esse sentido para a malha beta, ó, está coincidindo com a corrente aqui, coincidindo com a corrente aqui, coincidindo com a corrente aqui, mas está se opondo a esse sentido da corrente. Mas eu arbitrei, tá? Eu arbitrei a corrente e o sentido com o qual eu vou analisar a malha. Isso parece alguma coisa abstrata para vocês, tá? Mas é isso que a gente vai usar depois dentro do circuito. Bom, eu tenho um problema na hora de fazer as minhas escolhas. Porque se por acaso eu escolhi colocar aqui, a malha tem esse sentido, e tu escolheu o sentido contrário, os resultados não podem dar errado se tudo tiver sido feito certo. O que vai dar diferente vai ser o sinal. O sinal vai dar diferente. E como é que eu vou fazer para tentar minimizar o efeito do erro de sinal? Eu vou criar umas convenções. Como é que vai ficar a nossa DDP para os elementos da malha? Nos elementos da malha, em princípio, a gente tem dois. O gerador e o resistor. Certo? Então, por exemplo, esquece o resto aqui. Vamos supor que eu tenho aqui um gerador, talvez um receptor, não sei. Está aqui a força eletromotriz dele. Eu sei que a barrinha estreita é negativa, a larga é positiva. Eu tenho dois pontos, x e y. Certo? Eu tenho dois pontos, x e y. Eu arbitrei o sentido da malha como sendo esse aqui, de x para y. Tá? De x para y. A corrente aqui teria esse sentido. Aqui estaria a corrente. Tá? Quem sabe aqui a corrente não tem o mesmo sentido de lá? Mas não tem problema. A corrente aqui vai ser irrelevante para nós. Quando o sentido que eu arbitrei para a malha entrar pelo lado negativo, ó, de x para y, ele está entrando pelo lado negativo do gerador. A diferença de potencial que eu vou ter entre o x e o y vai ser a força eletromotriz que está aqui com um sinal negativo. Então, o sinal que eu vou botar para DDP do gerador aqui vai depender de por onde está entrando a malha, no sentido que eu arbitrei. Está entrando aqui pelo lado negativo. Vou exemplificar aqui, ó. No sentido que eu arbitrei aqui na malha alfa, a malha está vindo pelo negativo para o positivo. Então, aqui seria menos E1. Menos E1. O sentido que eu arbitrei aqui
para a malha beta, ó, a malha está coincidindo com a entrada do positivo. Então, aqui seria mais E2. Mais E2. Então, quando o sentido que eu arbitro para a malha entrar pelo negativo, a diferença de potencial entre os terminais desse gerador ou receptor é negativo. Se o sentido que eu arbitrei para a malha entrar pelo lado positivo da malha, a diferença de potencial entre os terminais desse gerador ou receptor vai ser positivo. Vou tirar esse menos, essa corrente aqui só para não dificultar agora a identificação dessa informação. Então, isso aqui é algo que a gente vai ter que se habituar a trabalhar. Então, até aqui a gente falou dos geradores ou receptores. Eu não sei o que é gerador ou receptor olhando para lá. E nos resistores? Bom, resistores eu sei aqui, isso aqui é resistor, enfim, tem resistor externo e interno. Quando eu tenho um resistor entre dois pontos, ó, o X e o Y tem um resistor. Então aqui eu tenho um potencial, aqui eu tenho outro. Vai existir uma diferença de potencial entre X e Y. Eu sei que a diferença de potencial entre os terminais do resistor é R vezes I, VRI, primeira lei de Ohm. Ó, diferença de potencial entre X e Y, ou entre Y e X, é quem VRI. A questão toda é a seguinte: na hora que eu arbitro o sentido da corrente, se o sentido da corrente coincidir com o sentido da malha, ó, coincidiu, isso aqui vai ser positivo. Deixa eu botar com outra cor aqui para destacar. Coincidiu, aqui vai ser positivo. Agora, se eu arbitrar aqui no sentido contrário, se o sentido é contrário, a diferença de potencial é entre Y e X. Ó, a corrente está se opondo ao sentido que eu arbitrei para a minha malha. Então, se está se opondo aqui, a diferença de potencial vai ser negativa. A diferença de potencial vai ser negativa. Então, isso aqui, pessoal, a gente vai usar junto com as duas leis que a gente falou antes, para poder se virar dentro do circuito elétrico. Tá? Então, o que eu vou te indicar, já que a nossa aula está terminando, é, primeiro, lembrar bem dessa informação aqui, lembrar da primeira lei e da segunda lei. Vou te mandar tudo em foto agora, em seguida, pelo nosso WhatsApp. E depois eu vou fazer aqui a resolução de umas 3 ou 4 questões mesmo do livro, neste capítulo, tá? Vou pegar umas questões assim mais clássicas, que tem um nível de dificuldade maior. Vou começar com uma evolução. Vou resolver cada uma delas e vou postar dentro dessa nossa aula. Tá? Isso ainda hoje eu devo estar editando, encaminhando para vocês. Vou pedir um prazo até amanhã, tá? Caso eu tenha algum problema na internet aqui, com o meu editor também de texto. De vídeo. Editor de vídeo. Tá bom? Por enquanto é isso aí, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês. Cuidem-se, tá? Bastante. Estou morrendo de saudade mesmo de cada um de vocês, tá? De ver o sorriso de cada um. Poder dar um oi, ouvir o oi de vocês, aquele calor dentro da sala de aula. Mas, enfim, a gente tem se esforçado tanto, né, para minimizar os efeitos dessa pandemia. Tá? Não vamos relaxar agora, assim, só porque está havendo um relaxamento natural. Aí vamos cuidar bastante aí das pessoas que têm maior comorbidades, aí, né? Maior probabilidade é sofrer consequências maiores da doença. Tá bom? Um beijo para cada um. Tá? Um beijão. Fiquem bem. Ó, a Mariana pergunta, os exercícios sempre vão mostrar o sentido da corrente da malha? Mariana, nem sempre. Tá? Nem sempre. Às vezes eu tenho que arbitrar. Tá? E é o que tu vai ver na hora que eu estiver resolvendo os exemplos. Tá bom?